Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Felizmente Psicologia. Me chamo Thaís Rodrigues, sou psicóloga clínica e estamos hoje terminando o terceiro episódio da nossa série Saúde Física. Como encontrar a felicidade através da saúde física. Estamos vivendo no momento, né? Na verdade, eu acho que sempre a gente buscou esse equilíbrio entre corpo e mente. É sempre o desejo, equilibrar corpo e mente. Mas eu percebo que às vezes isso está mais no campo do desejo do que no campo da realidade, né? Nesta era onde tudo posso e pouco faço, negligenciar o nosso próprio corpo tem sido algo muito visto. E aqui, no Felizmente, a nossa meta é clara: contribuir através de conhecimentos bem fundamentados para que a gente possa construir um caminho de felicidade, um caminho de saúde física, mental, social, intelectual, espiritual, para que a gente possa viver bem. É possível ser feliz, é possível contemplar o sol, é possível construir uma vida de felicidade e que essa felicidade transborde para as nossas relações e transborde mais ainda para a sociedade que a gente faz parte. Sejam muito bem-vindos e vamos começar. Estou aqui com minha parceira, linda, amada, querida Mônica Costa. Vamos começar esse encontro? Vamos começar. Eu sou Mônica Costa, sou neuropsicóloga, trabalho com psicoterapia e estimulação cognitiva. E para mim é sempre uma satisfação gigante participar, né, do podcast Felizmente. Essa temporada agora tem sido uma temporada riquíssima, onde a gente trouxe, né, hoje o terceiro profissional, assim, profissionais de realmente envergadura. E hoje a gente está aqui com o nosso amigo, né, Dr. Bruno Brito. Eu vou apresentar o Dr. Bruno Brito e depois eu quero abrir já, né, o nosso bate-papo com a frase de um cientista, um escritor, um teórico que eu aprecio muito, não está mais entre nós, Alexander Lowen. Né? Alexander Lowen é o pai da bioenergética, que é uma ciência que foi muito difundida no início dos anos 80. Né? Hoje ela está um pouco mais com a brasa adormecida, mas assim, ela tem uma relação muito forte com o corpo. Né? A bioenergética tem a ver com mente e corpo, com essa ligação. Então, o Bruno Brito, ele possui graduação em fisioterapia pela Faculdade de Ciências Médicas, mestrado e doutorando em neurociência cognitiva e do comportamento pela Universidade Federal da Paraíba. Ou seja, hoje nós estamos com um cientista entre nós. Então, é um privilégio, assim, gigantesco. Doutor Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado. Suas contribuições vão ser, de fato, de grande relevância para o nosso público e para nós. E aí eu tô com essa frase para a gente abrir. Peraí que Bruno ainda toma vinho e toca sax. Olha aí. O vinho eu não bebo, né? O vinho eu não bebo. Não? Eu deixo todo mundo beber o vinho, que é para poder tocar. Rose que toma. Rose é a primeira dama que toma. A primeira dama. Mas se você tomasse, tudo bem, né? Não, tá tranquilo. É porque eu não bebo mesmo, não. Aliás, o único porre que eu tomei na vida foi de vinho. Só foi uma vez. Aí eu falei que nunca mais ia beber. E realmente eu não bebi. Fica tocando pra galera. E eu só toco depois deles estarem bêbados, que é para não ver eu falhar. Para não ter. Mas bem, a saúde emocional, veja bem, gente, a saúde emocional pode ser definida em termos da habilidade de um indivíduo em envolver-se completamente em suas ações e comportamento. Não deveria surpreender que isso implique em igual habilidade para restringir uma ação quanto a situação assim exigir. Ao nível físico, implica a ausência de espasmos e tensões crônicas nos elementos musculares do corpo. Estar livre de limitações físicas impostas por espasmos crônicos, estar liberto dos medos inconscientes, isto torna o ser humano capaz do amor, no qual estão expressos os mais profundos sentimentos com a sua mais potente força. Então, Alexander Lowen, ele foi muito claro em dizer que não tem como você ter saúde emocional sem ter saúde física e vice-versa. Então, doutor Bruno, iniciando, né, nosso bate-papo, hoje a gente sabe que a nossa população, a população brasileira, está tornando-se uma população envelhecida. Essa semana, inclusive, nos podcasts, nos programas de TV a cabo, esse foi um tema recorrente. Então, eles dizem, as estatísticas dizem que nos anos 50, 2050, 50% da população brasileira será de idosos.
pessoas com mais de 60 anos. E enquanto que crianças e adolescentes irão diminuir em percentual. Ou seja, isso nos faz pensar como estarão esses idosos, esses 50%, em termos de mobilidade física e qual a importância desse tratamento de mobilidade para que, de fato, nós tenhamos um envelhecimento saudável, em virtude dessa população estar crescendo nesse viés. Então, primeiro, boa tarde, né? Gostaria de conversar com vocês sobre esse tema importante que é o movimento. Então, quando a gente vai falar sobre movimento, a gente tem que entender que o movimento, ele não é uma coisa exclusiva do ser humano. E se a gente parar para pensar numa coisa bem simples, os animais, eles se movimentam de forma involuntária. Quem já teve um gato na vida, sabe que a primeira coisa que ele faz quando acorda é se alongar, né? Durante o dia ele se espreguiça, ele faz aquele movimento, e para a vida dele se faz necessário a questão da percepção do movimento. Então, o movimento, ele não é só algo que vai te dar força, mas ele também vai te dar consciência do corpo. Só que a gente tem um problema muito sério atualmente, que é o nosso objetivo de vida. Hoje, se a gente parar para pensar, o porquê que a gente trabalha? A gente trabalha para o conforto. E o que é o conforto? É a gente ter um carro que não passa marcha, ter um vidro que não precisa mais virar, né? Apertar um botão. Poder pedir comida pelo iFood sem precisar sair de casa. A nossa academia tem escada rolante para chegar, tem escada rolante para descer e tem ar-condicionado para a gente não suar. É verdade. E se bobear, até o exercício passivo a gente vai querer fazer, né? Que vai ter eletroestimulação, que foi difundido mais há um tempo atrás, mas que hoje vem com uma força maior, que é usado na terapia, né? Mas ela é usada de forma quase que irracional, ou seja, a pessoa mantém uma vida completamente desregrada na questão do movimento e quer ganhar o tônus muscular e a força sem a percepção do corpo. Existe um ponto... Tudo quero, mas não quero fazer nada, né? Exato. Existe um ponto importante que é a propriocepção, que é como a gente se encontra. Ou seja, se eu vou subir uma escada, se eu vou descer uma escada, como que meu pé vai estar para eu dar apoio? Então, essa relação que tem dessas vias que vem da parte externa para a interna, né? Elas são importantes para o nosso reconhecimento da onde a gente está. E a atividade física ela é muito importante para isso. Perfeito. Então, quando a gente fala de qualidade de vida, quando a gente fala dessa pirâmide invertida, né? Que é inverter o fato da gente estar com uma população mais nova na base e a gente começa a ter uma inversão dessa pirâmide, o que acontece? A gente vai ter uma população mais idosa. Só que hoje nós temos um conhecimento muito maior. Mas qual é o problema desse conhecimento muito maior? O problema é que existe a necessidade de um discernimento do que é o correto. E muitas vezes o mais preparado não é o que é mais ouvido. A pessoa que tem uma maior quantidade de estudo, uma formação melhor, às vezes não tem uma habilidade tão boa com relação a redes sociais e internet e acaba não sendo ouvido tanto quanto uma pessoa que só fala asneira, né? Sim, sim. Então, a gente começa a ouvir diversos absurdos, né? E essa condição, como eu mencionei para vocês, né, daquele efeito de superioridade ilusória, faz com que a gente entenda que o conhecimento do outro, às vezes, é tão pequeno que eu posso opinar ou falar sobre. Isso não quer dizer que ninguém é detentor do conhecimento, tá? Longe disso. É só o fato de que tem que entender que cada um tem um ponto de vista, mas que ele não pode passar o que realmente foi estudado e é conhecido como algo que é validado cientificamente. A gente passou por isso na pandemia, né? Com verdades absolutas, a pessoa acreditando que se você tomar ivermectina, se você tomar qual remédio for, você vai estar curado, né? Só que é uma questão do efeito que eu mencionei, né? Do Dunning-Kruger que eu mencionei anteriormente. É um efeito de que você tem que entender. E a humildade, ela vem a andar de passo ao lado, né? De forma concomitante ao esporte e à atividade física. Então a gente vai falar de uma forma que a atividade física ela vai te proporcionar saúde. O esporte, ele muitas vezes ele não te proporciona uma saúde completa, mas te proporciona um bem-estar, né? E a gente tem que saber... Os esportistas lá de casa são todos machucados. Quando voltam dos treinos, eu digo, olha, esporte não é saúde, né? Bora botar um gesso, bora botar um gelo. Exatamente. Então a gente vê porque a gente leva o corpo no limite, a gente leva a máquina no limite.
Mas é algo muito importante para a questão, no meu ponto de vista, da criança hoje. Então, quando a gente fala de um adulto mais saudável, a gente começa o tratamento da parte até mental e cognitiva na infância. Então, qual seria o ponto importante hoje que a gente pode falar com relação a como eu vou dar pressão para o meu filho de uma forma saudável, como eu vou direcionar ele para ser um adulto mais centrado, de uma forma não nociva? Eu acredito que é através do esporte, e não só do esporte, da competição também. Porque eu tenho uma filha de 12 anos que compete, que luta judô, wrestling, eu tenho um menino de 5 que faz judô e que já participaram de competição e que, apesar de ganhar uma ou outra, já perderam. Então, essa relação que você tem da parte da vitória, da derrota, de entender que aquilo é um momento... E o mental junto, né? Exato. A emoção junto, a mente junto e o físico junto. Isso proporciona à criança coisas que nós tivemos de uma forma, às vezes, muito mais bruta, né? Então, nós fomos privados de ter uma roupa que a gente queria. A maioria dos filhos da gente acaba tendo essa roupa, né? A gente foi privado, às vezes, de ir para a escola com transporte. Às vezes, nem transporte público, às vezes tinha que ir andando, né? Ou não tinha possibilidade de fazer tal atividade que queria muito. Isso faz com que a gente tenha frustrações. E essas frustrações, através da competição, né, permite a criança ter de uma forma saudável. Ela entender, olha, eu sou bom, mas eu não sou o melhor do mundo nisso, não é o que eu... Tá tudo bem perder de vez em quando, Exatamente, eu não preciso só ganhar, tudo bem, né? Tá tudo bem perder. E futuramente isso vai tornar as pessoas mais fortes. Porque a vida ela não vai ser sempre essa coisa florida, né? A gente tem diversos tipos de pensadores, lógico, né? Mas uma coisa interessante é entender que existe sofrimento na vida. Sim. E, inclusive, no entendimento do que é atividade. Quando a gente fala de sofrimento, não é que toda atividade física vai ser ruim, mas o sair daquele movimento de estase é ruim, de que você está parado. Você vai sentir dor, você vai sentir desconforto, e aí depois você vai sentir o prazer de realizar a atividade. Sim. E isso faz com que seu cérebro altere também. Você se torne uma pessoa mais resiliente, tenha uma percepção diferente da vida. Ô Bruno, né? O próprio cérebro joga contra a gente, né? Porque ele gosta da rotina e ele gosta de ficar parado. É isso. Uma condição interessante que o cérebro tem, o nosso corpo tem, é que ele vai fazer tudo para gastar menos energia. Né? Então, se eu faço... Inclusive serve para tudo, não só para atividade física, mas também para reclamar, né? Sim, se eu reclamo uma vez, ele já sabe aquele caminho da reclamação. Para ele reclamar de novo é mais fácil. É o vício da reclamação. Exato. É por isso que a gente fala do condicionamento físico. E o interessante do condicionamento é que ele vai acontecer de forma gradual. Então, a gente vai realizar atividade, vai sentir dor por um processo fisiológico que acontece, né? O nosso corpo ele não está preparado, então a gente não consegue juntar o oxigênio para fazer a produção do ATP. O que acontece? A gente vai usar só o açúcar, mas aí usa aquele negócio que fica aquela dor do ácido lático, do lactato que o pessoal fala tanto, né? E quando a gente faz atividade física, outro ponto importante é que as redes neurais elas acontecem. Então, se eu faço uma atividade complexa como o jiu-jitsu, o judô, como atividades como o vôlei, ou que você tenha que denota uma complexidade maior, eu tenho que empurrar o colega, puxar, ele vai me atacar, eu vou atacar ele, eu pensar na regra, pensar no tempo, tudo isso ao mesmo tempo faz com que o cérebro trabalhe de uma forma diferente. E essas redes neurais, elas vão trabalhando para que tenham caminhos mais curtos da próxima vez que você for realizar. Então, antes de você formar um engrama motor, que aquela atividade vai te proporcionar, como, por exemplo, você andar, é uma atividade automática, a gente quase não gasta energia, né? Sim. Mas quando eu faço uma atividade mais complexa, necessita que a região do meu córtex cerebral trabalhe de uma forma diferente. Isso. E veja, né, nos últimos congressos de neurociência, os painéis, né, que mais foram abordados a questão do Alzheimer. Né? Muita gente estudando essas doenças degenerativas, Sim. porque a gente está envelhecendo muito e a gente quer envelhecer bem. Né? E as demências e
as doenças neurodegenerativas, elas têm impedido que a gente envelheça bem. Muitos cientistas estudando isso. Poucas respostas ainda, mas uma das respostas encontradas é que, até onde se sabe, a única forma de prevenir é com a atividade física. E uma coisa importante que tem da atividade física, que eu tenho reparado, não é minha área de estudo, mas os colegas que eu tenho que apresentam burnout, depressão, por trabalhar na área hospitalar, a gente tem muito. Sim. Mas quando você observa, é assim, ó, inicia medicamento e atividade física. Sai o medicamento e fica a atividade física. Então, a gente vê essa evolução e eu, particularmente, não conheço algo que leve uma resposta tão boa quanto a atividade física. E quando a gente fala atividade física, não necessariamente precisa ser algo extenuante, não necessariamente precisa ser uma corrida e não necessariamente você vai competir em alguma coisa. Não é isso, né? A ideia principal é que tenha esse movimento e que a gente permaneça. Se você olhar a ficha de evolução do ser humano, né, aquela questão, a evolução da questão dos primatas, a gente vê a questão de ser mais curvo, de ir ficando ereto, de ir evoluindo para esse processo, né? Você vai ficando cada vez mais ereto. A gente vem perdendo isso ao longo do tempo, que a gente vai ficando mais curvo novamente. Então, se você vê uma imagenzinha que é bem interessante, você vê a pessoa nasce, vai ficando ereto e ela vai ficando curva novamente. Ou seja, ela vai perdendo a musculatura eretora de abdômen, da parte de... que forma como se fosse um cinto. Um cinto, mas é um cinto que protege a nossa coluna. Sim. E as pessoas sentem dores por diversas partes do corpo, né? Só que uma condição que a gente tem que entender é que o nosso corpo também ele vai referir a dor normalmente no ponto que a gente não consegue mais compensar. Então, se eu tô aqui de frente para a câmera, né? Tô aqui olhando para ela direitinho. Eu tenho uma dor na perna direita. Eu inclino para cá para minha perna direita não ter peso. Só que eu não vou andar assim. Concorda comigo? Eu vou virar para cá. Minha cabeça não vai ficar para esse lado, eu vou deixar assim. Eu acho que eu tô reto, mas eu tô totalmente torto. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu corpo ele vai tentando se ajeitar, compensar a ponto de eu ter não ter aquela dor. Durante a atividade física, é necessário ter o acompanhamento do educador físico. Durante a atividade, é necessário ter o acompanhamento do fisioterapeuta em caso de entendimento do movimento também. Mas o porquê que isso acontece? Porque eu posso realizar o movimento com essa compensação. Sim. Então, eu tenho um lado um pouco mais forte, eu puxo o lado que é mais forte, acabo forçando. Isso é tão claro, Bruno, porque quando você treina com uma pessoa, você tem uma capacidade, né? Quando você treina sozinho, você tem uma capacidade. Você diz, eita, eu fiz 50 flexões. Quando você treina com um preparador, como que eu conseguia fazer 50 e agora eu só consigo fazer 20? Porque ele lhe arruma de uma forma, você se organiza de tal forma que o peso tem outro e você está fazendo da forma certa, né? Isso. E eu percebo também que hoje, com culto ao corpo também, porque também tem essa história do culto ao corpo. Tem o desprezo do corpo, de dizer, tô nem aí, que é muito mal, né? Inclusive por causa dessa estatística que nós falamos. Considere que as pessoas que hoje têm 35 anos, jovem, né? Vão estar nessa estatística em 2050. Olha só, se você tem 35 anos, em 2050 você vai estar idoso, né? Você vai estar dentro dessa estatística, como é que você vai estar? Então, ou é o desprezo ao corpo, ou o culto exacerbado ao corpo. A gente vê muito, tanto no que diz respeito a essa questão dos suplementos, né? Das drogas que são utilizadas de forma inadvertida para ganhar massa muscular, né? Para ganhar força. E também exercício até, como é que chama? Normalmente até a falha, né? Você vai até a falha e daí eu percebo muitas pessoas que querem mostrar para si mesmas e para o grupo que elas podem ir além. E esse poder ir além termina provocando lesões. Isso. Uma coisa que tem que ter em mente é que o processo ele vai ser lento, né? É iniciativa e acabativa. Não dá para ter só iniciativa e sair ligeiro, não, né? Isso. E o importante é que você demorou 10, 20, 30, 40 anos para ter o corpo que você tem. Não vai ser em 1 mês, 2 meses que você vai conseguir. Qualquer coisa que tente
acelerar o processo de forma não saudável, você não vai ter um retorno legal. Vai violentar o corpo, né? Vai. E a gente... Até porque essas práticas, né, que a doutora Mônica está falando, a gente usa o corpo como instrumento de estética e não como instrumento de saúde. Porque Isso. você usar produtos, né, você levar seu corpo a um desgaste máximo, a gente não está pensando nesse movimento que cura. A gente está pensando num outro tipo de motivo, né, para estar fazendo Alexandre isso. falava de não usar o corpo como é que você falou? Instrumento de estética. De saúde. Você Sim. falou de saúde. Ele falava que De saúde versus estética, se nós né? pensarmos o corpo como um veículo de prazer, né, no sentido de bem-estar, de felicidade. Por exemplo, eu gosto muito de fazer atividade física, mas eu sinto prazer. Né? Se eu for fazer qualquer atividade que vá me obrigar a ir além da minha capacidade, eu não faço. Eu não faço porque vai passar do prazer para uma dor extrema. Até porque a capacidade dela é muito boa. Não, eu não diria que minha capacidade é muito boa. Eu diria o que Bruno falou, que eu venho trabalhando isso desde muito tempo. Que eu faço movimentos físicos de caminhada, né, de Ela academia. é crossfiteira hoje, Bruno. Olha. Agora, para chegar Corredora! Então, para chegar nesse nível foram anos, né? Não, a vida inteira. Eu sempre gostei. Na escola eu Quando jogava não se vôlei. falava de atividade física, eu já vi essa moça fazendo atividade física. Vai pra onde? Caminhar. É porque eu gosto, é uma coisa. Aí vem o Alexandre Lowe, quando ele fala o corpo como instrumento, como ferramenta de prazer, né? No sentido de você extrair. Aí eu vejo até outros modelos que, mudando de curso, um pianista famoso aí, que agora eu nem sei o nome, ele conta um exemplo no livro de Anthony Robbins, que ele acordava todo dia de manhã, ele já bem idoso, muito atrofiado. Uhum. Como é que chama, Bruno? As mãos, tendinite, Artrose. artrite, artrose, né? Essa turma aí. Uhum. E ele, ao invés de ele tomar café, olha que interessante, ele ia pro piano. Aí ele se alongava, né? Idoso mesmo, ele se alongava e ele começava a tocar as primeiras notas. Estimula. E o secretário dele percebia como se os dedos dele começassem a ganhar vida. Acordar. Entendeu? Aí ele tocava uma partitura, aí ele disse que ele, de repente, ficava ereto. Né? Aquele velhinho, curvado, entrevado, né? Cheio de artrose, modificava completamente quando ele fazia essa rotina. Aí daí ele ia tomar café. Ou seja, ele acordava o corpo com o piano. Como o gato acorda com um Um alongamento, alongamento, né? Prazer. O prazer. Nuno Cobra, não é Bruno não, mas é Nuno Cobra, Nuno. daquele livro A É. Semente da Vitória, que foi o treinador de Ayrton Senna. Uhum. Ele diz no livro que o que a gente estimula, desenvolve, cresce. E o que a gente não estimula, atrofia, né? Isso, Então, é isso mesmo. Tudo que a gente não usa atrofia. Tudo. A gente vai do cérebro ao músculo, Isso, do comando sim. inicial à parte final desse movimento. Bruno. Mas quando a gente fala sobre essa condição, esse é o ponto, digamos que chave dessa evolução que a gente vem hoje. Né? Então, qual é essa evolução? Quais são os problemas que a gente tem hoje, né? Digamos assim, pela parte de atividade física? Existem atividades que são cansativas e que não gastam energia. E exigem da gente um preparo que é muito relacionado àquela reação de luta ou fuga que a gente tem por conta do excesso sistema de cortisol. simpático, né? Isso, o nosso sistema simpático. Então a gente pega o sistema simpático, o nosso corpo se prepara para lutar e para fugir no momento de pupila dilatada, boca seca, Tensão. broncodilatação, né? Então nosso pulmão se prepara para isso. A nossa síntese de açúcar aumenta, ou seja, é jogado mais açúcar, porque o nosso músculo vai precisar, né? Eu vou correr e vou fugir. Esfíncter altera, movimento peristáltico fica reduzido. Quando a gente fala, por exemplo, o relaxamento da musculatura de micção como detrusor, todas essas atividades que acontecem no nosso sistema simpático, quando a gente tem um estresse elevado, que prepara para a luta ou para a fuga, ele acontece hoje em dia com ações que não eram para acontecer, porque eu não vou nem lutar e nem fugir. Eu sou um profissional de saúde que estou trabalhando à noite, acordo, o paciente parou, teve uma parada cardiorrespiratória, você vai lá correndo
Em pouco tempo ele voltou com medicamento, você nem iniciou o processo, mas esse estresse ele já se instalou no seu corpo. Isso é estressante, mas tem pessoas que sentem a mesma coisa quando a mensagem toca no celular. Exato, só que aí a gente está falando de uma condição, né, que realmente estressa. Sim. Só que quando eu estou em casa, chegou uma mensagem, ou então o professor falou assim, olha, tem que entregar um trabalho para amanhã, que a pessoa toma uma ação que é desproporcional, o nosso corpo sente dessa forma também. E aí a gente começa a direcionar para a inatividade pelo um esgotamento mental que não permite a gente realizar a atividade física. E, na verdade, essa atividade é que vai proporcionar você a não sentir isso. Então, a gente fala dos momentos de pandemia, dos momentos de estresse, de assistência, né? Que participei durante a assistência ativa na pandemia, que a gente ficava muito estressado, né, com anestésico que faltava e tudo mais. E você vê a atividade física nesse momento, como ela fazia falta. E a gente consegue controlar melhor essa nossa habilidade intelectual através dessa atividade. Eu treino judô há um tempo, iniciei em 1990 judô, né, antes mesmo de nascer, né? E esse processo, né, que se iniciou sempre foi voltado a gostar de atividade física. Então, joguei handball por 9 anos, luto judô até hoje, tenho jiu-jitsu, o kendo, o wrestling, um monte de esporte que eu sempre fiz na minha vida. O Gil atualmente também, muito, inclusive treinei antes de vir para cá, né? E isso faz com que esse sistema comece a descarregar e diminuir um pouco. E outro ponto muito importante é que essas habilidades, essa barra de rolagem infinita que tem nas redes sociais, que você fica passando um vídeo para o outro, esse estímulo que você acha que está aprendendo alguma coisa, que você fica horas, faz com que você se canse também. Então, o estímulo da tela, na parte ocular, que faz receber, que faz você estar ativo, acordado, que faz você ficar acordado até mais tarde à noite, que prejudica o sono, né? Que prejudica, e isso faz com que a gente não tenha condição de realizar atividade física, não porque não queira também, mas porque existe o esgotamento. A gente gastou as balas em outro lugar. Em outro lugar. Porque tudo que a gente pensa, sente, isso é depositado também no nosso corpo, né? Exato. E uma coisa importante da atividade física e do esporte é que ele não tem fim. E aí, quando a pessoa fala isso, eu falo isso, as pessoas ficam meio sem entender, é porque quando você fala de atividade física, nós estamos conversando sobre algo que você sempre vai necessitar de aprimoramento. Se eu realizo uma corrida, eu vou procurar evoluir nessa corrida, não contra outra pessoa. A gente falou da competição na fase infantil, mas não necessariamente você vai querer competir quando ficar mais velho. Não tem essa necessidade. Tem outras frustrações, né, Bruno? Você já tem o boleto do carro para se frustrar, né? Que, aliás, são 2 momentos de alegria, né? O momento quando você compra o carro e quando você termina de pagar. Porque, inclusive, a alegria, essa labilidade moral vai existir na sua vida sempre, né? Você vai estar muito feliz que o carro chegou. Quando chega o boleto, você fica triste logo, né? Logo depois. Isso mesmo. Mas a condição da atividade, ela te permite o aprimoramento contínuo. E olha que legal isso. Imagina você ter algo para se dedicar a sua vida inteira até sua morte. Então, se você é da arte marcial, chegou na faixa preta, aí eu era marrom na época e nunca uma frase fez tanto sentido. O Jigoro Kano, ele falava que a frase ela vai mudar com relação a algumas palavrinhas ou outras, mas o sentido é sempre o mesmo. Quando perceberes com tristeza que não sabe de nada, terá dado seu primeiro passo para o aprendizado. Jigoro Kano falou isso, né? Ele criou a Kodokan, o Judô Kodokan, em 1882. E ele falou isso com que objetivo? Com o objetivo de humildade mesmo, de entender que você sempre tem algo a aprender. Sócrates, só sei que nada sei. Exato, exato. E essa filosofia passada na educação de uma criança, por exemplo, que faz o judô, ela fica, porque isso foi durante minha vida toda, né? E essa formação é muito importante para o entendimento da sua vida. E quando ele falou isso, você fala assim, é verdade. E aí você pega uma faixa preta, onde a maioria das pessoas param, né? Teoricamente teriam que parar. Aí você fala, não existe término para isso. Por quê? Porque sempre eu vou querer entrar um golpe melhor. Eu sempre vou querer realizar a corrida num tempo menor, num pace menor,
num tempo diferente. E aí, quando a gente pega essa atividade física, ela vai te proporcionar durante toda a sua vida uma evolução. Bruno, Então, deixa eu ver se eu peguei essa ideia. Me fugiu a pergunta. Você falou que a gente vai se enchendo de estresses, de coisas que não deveria estar ali ativando o Isso. sistema de luta e fuga, né? isso. O celular, uma mensagem, uma coisa que realmente não é estressora. Isso vai ocupando os espaços e não me permite estar com realmente disposição para uma atividade física. Ou seja, Você cansa. muita gente faz a queixa de que não consegue, né? Realmente, assim, não tem tempo, não tem energia, porque eu estou muito cansada, eu não consegui, eu estava muito exausto. Esse movimento da gente estar gastando as fichas em outros lugares até que não nos proporciona nada, como muitas coisas, né? Como a questão das redes sociais em excesso, pode ser o grande causador da gente não ter essa disposição para o movimento físico? É a questão do retorno, do prazer. Uma coisa que a gente fala muito eu vou me permitir hoje não ir pro treino porque eu tô cansado. Ou eu vou me permitir que saia o salário, não, eu posso comprar isso para mim, ou eu posso comer isso hoje, eu posso... Essas permissões que a gente faz por ter sofrido algo, como trabalhar por várias horas, elas são válidas, mas elas reforçam a nossa condição de... que me fugiu a palavra agora, que é o de retorno, de benefício que o cérebro tem, né? Sistema de recompensa? Esse né? sistema de recompensa. Ele reforça o sistema de recompensa. Quando a gente só trabalha com o sistema de recompensa, a vida se torna muito mais confortável e a gente gasta menos energia. Até certo ponto, né? Até certo ponto. E aí, quando a gente começa a entender que eu tenho responsabilidades e que isso vai me gerar um prazer um pouco mais tardio, aí a vida começa a te dar essa resposta. Mas é nesse sentido que eu quero falar. O objetivo é que eu pegue essas atividades e mesmo quando eu tenho um pouco de desconforto, eu vá treinar o judô, o jiu-jitsu, fazer o tênis, mas tem que ser uma atividade prazerosa. Nós temos que encontrar algo prazeroso pra gente fazer. E às vezes esse prazer não vem na hora, né? Não. Eu sempre saio de casa arrastando lençol e travesseiro para qualquer tipo de atividade física. Mas quando você volta, né? Você fica muito bem de você ter ido, né? Vamos dar aí as contribuições aos neurotransmissores que também são secretados nesse movimento, a endorfina, a serotonina, dopamina, tudo. E, de fato, você volta bem. Mas eu sempre vou arrastando lençol e travesseiro. Por esse conceito que o Bruno citou. Freud, como bom neurologista, né? E criador da psicanálise, ele tentou naquele, em 1800, imagina, 1800, dar nome aos bois. Tanto que ele criou o conceito ego, superego e id, dividindo a mente em partes. Então, isso já foi digamos assim, o início de compartimentar, de dar nome às peças. Mas, obviamente, que a ciência lá atrás não era tão avançada, não existiam tantos recursos como nós temos de 90 para cá. Então, hoje, por exemplo, Freud falava do princípio do prazer. O princípio do prazer é o princípio da realidade, que nada mais é do que esse prazer, muitas vezes, de não fazer nada. Né? O prazer que ele fazia relação à criança. A criança é movida pelo princípio do prazer. Ou seja, ela quer se preservar. É uma questão de preservação. Tanto que hoje, essas crianças robotizadas de hoje, que precisam cumprir as vontades, das expectativas alarmantes dos seus pais, né, que querem criar filhos super-heróis, gênios, e as crianças não têm tempo para fazer o mais óbvio que uma criança precisa fazer, que é brincar. Exato. E uma das para poder passar dessa fase do prazer para a realidade. E que brincar é muito movimento, né? Porque, Isso, me corrija exato. se eu estiver errado, Bruno. Atividade física é qualquer movimento. Isso.
é uma preparação física, é quando você tem ali um treino, objetivo, uma meta, um foco, né? Mas quando a gente fala desse movimento, é todo o movimento, né? Seja você descer uma escada, você ir no supermercado. Isso, tanto que brincar. Os professores de educação física, né, eles têm um direcionamento muito legal no que diz respeito a colocar as crianças para fazerem atividades que sejam prazerosas, brincar. Então, quando você vai fazer um treino de judô para uma criança, você não vai colocar ela para correr em volta do tatame e fazer flexão. Você vai colocar ela para brincar de pega-pega. Você vai colocar ela para fazer... Vamos brincar de lutinha de jacaré. Todo mundo fica na posição. São atividades, por exemplo, vivo ou morto. Vivo ou morto é agachamento, né? Isso, É assim. sim. E são atividades que geram aquela competição entre os meninos, está realizando a atividade e que hoje a gente também não permite tanto. Cada um teve uma liberdade maior de brincar fora de casa, de estar com seus vizinhos, de subir numa árvore, de pegar uma fruta que às vezes nem sabe o que é, coloca na boca, né? Aquelas coisas assim que... Sim. E hoje em dia a gente não tem isso por uma questão, talvez, de superproteção, ou até por a gente não entender o que acontecia Foi uma reconfiguração social, Ou né? de super ocupação, como a doutora Mônica está colocando aí, né? E aí essa condição que a gente tem de superocupação não pode vir acompanhada da pressão. Quando a gente fala de campeonato, né, como eu mencionei anteriormente, da competição, ela não está ali com o objetivo da gente colocar a criança para ganhar, para ser campeão, para atingir todo esse glamour do campeonato, de ser competidor. Depende, Bruno. Minha filha vai fazer uma competição agora de ginástica rítmica e ela estava muito acanhada, envergonhada. Aí eu disse, Bela, você só vai se apresentar igual você se apresentou na Copa Fardinha o ano passado, né? Você nunca foi, então não fique com pressão. Quando ela chegou no primeiro dia do treino, da competição, a professora disse, quero medalha, viu, Isabela? A garotinha do Divertidamente, né? A Riley. Isso. E ela deu uma crise de pânico. Crise de pânico. Ali é um retrato... literal de uma crise de pânico. Isso. Exato. Que ela sofre. E a representação da realidade, né? Esse filme, o Divertidamente 2, ele vem fazendo muito sucesso, porque ele realmente coloca aquele entendimento do que está acontecendo na vida. Sim. Aquela questão da primeira separação que tem entre os colegas, né? Sim, quando mudou de cidade, né? Eu tenho hoje, por exemplo, a grande amiga da minha filha saiu da escola e foi para outra. Aí você para e pensa, poxa, qual sofrimento está acontecendo na cabeça dessa criança? Por quê? Na nossa época, acontecia. A gente nem tinha muita escolha. E aconteceu comigo também. Né? Deu ir para a escola diferente de todo mundo. Todo mundo ia pro... Eu acho que era o Evaldo Foz, na época, o nome da escola, e eu ia pro Oswaldo Aranha. E estava no Mário de Andrade, né? Então, assim, todo mundo saiu da escola e a gente entender que isso é a etapa da vida. Só que nesse momento tudo é muito potencializado, né? Isso. A criança nessa idade, ela vai entender tudo muito potencializado. Só que se isso não for corrigido na infância, o que pode acontecer é que ao longo da vida a gente torne essas crianças que não souberam lidar com essas emoções e com as frustrações em crianças, em adultos que não sabem lidar em deficientes emocionais, digamos assim. Agora pegando sua deixa, Bruno, cabia antes. Porque a gente não era tão sobrecarregado. A gente não estava o tempo todo ativando o sistema simpático. Então, dava a impressão que cabia a gente ter essas frustrações e não eram coisas assim, uau, tô sofrendo. Mas hoje a gente está tão demandado que parece que não está cabendo mais nada. Transborda. Eu vou falar numa coisa que é um ponto de vista pessoal, mas não se consegue mais esperar como antes. Quando você coloca, por exemplo, uma criança hoje num ambiente, seja ele qual for, ele hoje, a TV acontece na hora que ele quer. A gente esperava uma semana para assistir Cavaleiro do Zodíaco com um episódio novo, né? As séries que saíam, né? A gente tinha que esperar, por exemplo, não era admissível na época, a única TV da casa não está passando um jornal específico que meu pai assistia na hora do jornal. Então eu não ia assistir... Eu não ia assistir desenho, porque estava passando jornal, odiava jornal, mas eu sabia esperar. Né? Então, esse esperar para assistir, esperar para você comer, esperar chegar a tal... Isso, hoje em dia, acaba sendo meio que imediato. Então,
esse imediatismo, por exemplo, vou assistir tal série. A pessoa maratona a série todinha, né? Porque você pode assistir, você não assiste mais comercial, você não tem pausa, não tem nenhum tipo de... Isso, no meu ponto de vista, é um condicionamento. A gente vai se condicionando desde pequeno a não esperar mais. E quando você não espera, você não consegue chegar a um final de um resultado, por exemplo, de uma faixa preta de um esporte, como judô, jiu-jitsu, karatê, kung fu, seja lá qual for, que tiver faixa. Uma faculdade, né? Você desiste da faculdade no primeiro empecilho que tem. Ou você acredita que aquilo não é bom e que terminar isso não é importante, né? Que eu concluir algo não é importante. Então, começa 3, 4 faculdades, quando vê uma perspectiva negativa, desiste. E as pessoas que conseguiram efetivas realizações, elas não são caracterizadas pela desistência, né? Quem conseguiu ser campeão olímpico, ele não nasceu, treinou um ano e foi para a Olimpíada. Ele treinou vários anos, tem Sofreu várias diversas derrotas, histórias né? Eu vi hoje, acho que o levantador de peso da Colômbia, Venezuela, não lembro, que perdeu no primeiro ano, no segundo ano de Olimpíada ele foi pior, no terceiro ano ele foi medalha de prata e logo após ele conseguiu ouro, depois de 4, 8, 12, 16 anos. Imagina. Sim. 16 anos que ele já era atleta de elite, ou seja, ele começou a treinar muito tempo antes. Então, esse caminho curto não existe. Como eu falei, a atividade física não adianta chegar hoje e querer fazer crossfit. Se eu não me preparar o corpo para isso. Não é o estúdio que é ruim, não é a pessoa querer um resultado de virar um atleta de bodybuilder, de definição completa do dia para a noite. E essas lesões, elas vão acontecer. Sim. Porque você está levando essa máquina ao extremo. Então, se você tem uma articulação que ela deveria durar mais 10 anos saudáveis, se você usa esses 10 anos de forma intensa, ela vai durar 3, 4 anos. Você vai desgastar. E a cartilagem articular, ela demora um tempo para se regenerar. Você não tem muita estrutura. Você não vai ter estrutura. A vascularização, ela vem do osso, né? Ela vem daquela estrutura ao redor. Sim. Aí vem a pergunta aqui, que nós gostaríamos de fazer. Quando se trata das patologias, né, que comprometem os movimentos, que é o nosso tema hoje, digamos assim, o núcleo da nossa conversa, da importância dos movimentos. Quais são as mais comuns na clínica? Então, a gente tem diversos tipos de patologia. Quando a gente fala da parte ortopédica, a gente vai ver artrite, inflamações que ocasionam, mas a condição muscular, ela vai ser afetada, né? Então, a gente vai ter alguns pontos de tensão. Todo mundo tem um ponto de tensão nas costas, tem uma coisa que vai alterando o seu movimento. Só que quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, para saber se a pessoa tem uma limitação, ela pode possuir várias limitações, né? Só que durante a atividade, cada patologia vai ter uma característica. Então, no AVC, lembra que eu mencionei a vocês, AVC é uma condição recorrente que faz com que a gente tenha perda de função significativa. Sim. Normalmente na metade, no hemicorpo, né? Num corpo com alteração de tônus muscular, que é essa contração que o músculo fica em repouso. Quando a gente tem uma alteração voltada para o AVC, o nosso cérebro desorganizou. Então, a gente tem que ensinar ele novamente a gastar menos energia e formar um engrama motor novo. Quando a gente fala de articulação, de dor de artrite, a gente está falando de dor que limita o movimento. E essa dor, ela vai limitando o movimento até chegar a um ponto que você perde. Lembra? O que não usa atrofia. Então, a dor, ela pode te limitar a ponto de você não realizar a atividade. Desistir, mas a ponto de limitar mesmo. Ou seja, eu podia pegar esse copo, não conseguir fazer. E a pessoa começa a se frustrar. Então, antes eu realizava 3 cambalhotas, dava estrelinha. Hoje eu não consigo mais, porque eu tive uma lesão no pé, tive uma lesão no ombro, enfim. Só que o direcionamento da reabilitação, ela está voltada justamente a esse ponto. A reabilitação, ela é individual. Isso para qualquer área, cognitiva ou física, claro, né? claro. Ela é individual. Somos só todos que ímpares. Isso. E aí, só que na questão do movimento, o que o terapeuta tem que estar direcionado, o que o terapeuta tem que estar... Teu celular deve estar saindo na câmera. Acho que sim. O que o terapeuta tem que estar direcionado é com o objetivo do paciente. Sim. Ele nunca penteou o cabelo na vida. E aí eu vou querer que ele realize uma atividade mais complexa, como escrever, né? Então, como levantar algo mais pesado. Então, a gente vai separando essas atividades.
E quem faz muito bem isso é a terapia ocupacional, né? Isso. Essa parte, a terapia ocupacional, ela dá um show que é realmente a parte das atividades de vida diária que a TO comanda muito bem. Sim. Mas no movimento específico, se a gente pegar artrite, artrose, osteoporose, cada uma dessas patologias vai ter um direcionamento diferente, uma atividade diferente. Quando a gente pegou o início da corrida espacial, é interessante que a falta de movimento e de estímulo da gravidade no espaço fez com que ele tivesse, esses astronautas que foram, tivessem uma grave hipotonia, diminuição do tônus e da força muscular. E aí começou a se estudar a síndrome do imobilismo. Então, cada doença vai ter essa característica, mas eu preciso identificar essa patologia para atuar diretamente no que está impedindo o movimento. Se eu tenho a perda do movimento da mão, mas não perdi o braço, ou seja, não perdi bíceps, tríceps, a parte anterior e posterior do meu antebraço, eu vou trabalhar esses músculos. Então, se eu sinto dor com o movimento, isso não impede que eu realize outro movimento. Mas a característica maior é que tive a ausência do movimento, automaticamente eu começo a não realizar nenhum movimento. Né? Então, não é porque eu estou com meu pé direito machucado que eu não vou treinar o esquerdo ou que eu não vou realizar outra atividade. Né? Então, esse é um ponto. As patologias, elas necessitam de um acompanhamento específico. Se você tem... de forma individualizada, né? É exatamente como nós trabalhamos na parte de reabilitação cognitiva. Exato, exato. Você vai ter que ver, por exemplo, se aquele paciente tem uma força maior, e a importância do movimento ela é tão grande que a fisioterapia ela entra dentro da unidade de terapia intensiva com esse objetivo. Imagina você ficar deitado por 10 dias com o pé caído, né? Que a gente coloca como flexão plantar, mas assim, o pé caído na cama. Ele vai provocar uma cadeia posterior encurtada, ele vai encurtar as pernas todinhas. Se eu coloco um travesseirinho atrás da perna para ficar mais confortável, se não tem um movimento, eu faço uma tríplice flexão, ou seja, quadril, joelho e pé, e acabo provocando um encurtamento. Então, você tem um encurtamento dessa parte, você pode sair da UTI, daquele problema que era inicialmente um problema de infecção pulmonar, enfim, do AVC e tudo mais, e ter uma complicação que não tem nada a ver com a doença que você entrou. Muita gente sai sem andar, inclusive, né? Exato, quando passa muitos dias na UTI. Exato, você tem uma perda muscular muito grande. Então, quando você fica com essa limitação, acaba que você perde a sua função. Por isso que o fisioterapeuta ele é obrigatório nas unidades de terapia intensiva. Aí veja até ali, onde seria permitido estar sem movimento, né? Tô doente, né? A gente diz muito isso. Hoje eu tô doente, não vou treinar. Hoje eu tô doente, não vou pra academia, isso. né? E aí até ali onde seria, entre aspas, permitido você estar sem movimento, a gente escuta que não é permitido, hora nenhuma, estar sem movimento. Inclusive, se você estiver sem movimento, sem consciência, né? Assim, em coma, a gente ainda realiza atividade. A gente ainda faz a mobilização para não perder a mobilidade e ainda pode ser feita a eletroestimulação, para que o músculo realize a contração muscular, mesmo em unidade de terapia intensiva, mesmo sem a vontade do paciente nesse primeiro momento. Porque senão, quando ele sai do coma, ele vai ter o prejuízo Exato. Da falta de mobilidade. Fica bom de uma coisa e vai isso. E essa condição muscular é o que a gente mais trabalha dentro da unidade de terapia intensiva. E é assim, de uma importância... eu falo muito, né, nas minhas aulas, quando a criança aprende a andar, ela geralmente... Todo mundo tem dificuldade de aprender, né? Então, a gente tem dificuldade de aprender a andar, que é nosso primeiro grande avanço. Aí a gente começa ali, aí cai, levanta, bate a cabeça na parede, e os pais tentam proteger, até que uma hora a gente, né, aprende. Isso. E aí a gente sai correndo. Eu acho interessante, porque criança muito novinha, tipo 4 anos... Você pede, menino, pega ali um copo d'água para mim, mas não vá correndo não para não quebrar o copo. É a mesma coisa você dizer, menino, vá correndo. Aí o menino vai correndo, aí os pais começam a dizer, não corra não. E aí você vê, doutor Bruno, que com o tempo, com o crescimento, né, o amadurecimento, aquela sua graça, que Alexandre Lois chamava de graça, você vai perdendo pelas questões emocionais. Me dissesse quantas vezes não corra não, hein? Não, me dissesse quantas vezes fique parada, porque deu certo. Ao contrário, quando Thaís tinha 5 anos, ela começou a treinar bicicleta. 5 anos. E ela ficou toda
arrebentada. Ela arrebentou os dedos, Aprendi o joelho. a andar de bicicleta. E eu olhando, sentada debaixo de um pé de manga, eu observando ela subia, porque ela sempre teve muita energia. Eu acho que é porque você direciona a sua energia muito ao intelectual. Ela subia. Essa série está sendo ela um maior desafio, maior tapa na cara para mim. Ela descia e subia. Muitas vezes, doutor, muitas vezes eu ficava olhando. E a minha tia dizia, essa menina vai se arrebentar todinha. Essa menina vai se arrebentar todinha. Eu digo, não, mas ela vai aprender. Porque eu não aprendi a andar de bicicleta. E aí, né, ela aprendeu. Mas De repente é uma condição de evolução interessante. Quando você fala que a criança ela anda correndo, é porque inicialmente ele vai aprender o quê? A dobrar a perna, esticar a perna. Isso. E ele não tem um controle tão bom do tronco, então ele inclina para frente. Aí para não cair ele coloca a perna, aí ele coloca a outra. E isso é uma evolução do aprendizado. Perfeito. E olha que interessante, a gente colocou no automático, não foi? Isso. Esse automático é o engrama motor. É o que faz com que a gente realize a atividade de forma automática, gastando menos energia. Hoje eu não preciso pensar em levantar minha perna, dobrar meu pé, fazer... Vamos ativar o tibial anterior para fazer a elevação do pé. Sim. Vamos fazer uma extensão, uma flexão. Isso nem passa pela nossa cabeça. É autonomia, né? Isso. Perfeito. E aí a gente vai criando isso com a atividade. Só que a atividade ela tem outra vantagem. Essas outras atividades também se tornam automáticas, como, por exemplo, o reflexo na hora de uma queda. Então, quanto mais preparado tem o meu músculo, melhor vai ser o reflexo para eu responder, por exemplo, no caso de uma superfície instável. Olha, eu preciso controlar meu tronco, eu preciso colocar o pé para frente, eu preciso colocar o pé para trás, eu preciso apoiar minha mão aqui, ou não vou apoiar minha mão para não quebrar. Isso tudo você vai aprendendo durante a atividade física. Então, se eu estou correndo sobre uma superfície que é instável, por exemplo, quando eu pego uma superfície estável, o risco de cair é menor. Sim. Ou quando eu me deparo com uma situação parecida com essa, eu consigo ter uma resposta reflexa melhor. Então, essa resposta que a gente tem, que evita a gente a ter complicações, a cair, a se machucar, a viver de uma forma melhor, ou a simplesmente conseguir pegar um copo sem derrubar, Sim. a atividade física também vai proporcionar. Porque o meu fuso muscular, a minha atividade muscular ali, ela está presente e ela tem esses receptores que fazem com que eu tenha um conhecimento da onde está meu corpo. Então, a gente pega crianças que não conseguem fazer polichinelo, que não conseguem dar uma cambalhota, que não conseguem, e que antigamente seria teoricamente mais fácil de você encontrar, né? Sim. Então, as atividades físicas, elas vêm. Por isso a importância do educador físico na escola, né? Sim. Por isso a importância de você ter atividade de recreação para as crianças. Lógico que tudo seria muito mais natural se a nossa sociedade tivesse de uma forma diferente, né? Então, vamos aproveitar para inserir essa pergunta. Que práticas, doutor Bruno, podemos incorporar em nossa rotina? Nós que somos profissionais, adultos, e que não somos atletas, tá? Vamos por esse viés. Que práticas nós podemos incorporar em nossa rotina que nos possibilite movimentos que preservem nossa saúde e permita uma longevidade plena, desencurvada. Vamos sair do sedentarismo Sempre, em diante. eu sou da filosofia que sempre vai ter alguma coisa que dê prazer em atividade física. Sempre vai ter uma atividade física que a gente tem que se E a encontrar. gente só gosta de jogar dominó. Eu tenho Dominó, com caminhada, mas Isaac disse não serve pra nada. Ele não serve pra nada essa sua atividade física. Não serve pra nada essa sua serve sim, atividade não física. serve, doutor Bruno? Serve, a questão é o que a gente faz antes e depois da caminhada, né? Ah, Se a gente vai caminhar e na frente tem um Bob's, né? Aí a gente vai da caminhada, vai pra lanchonete, aí sai da caminhada, Não, vai mas tomar ele cerveja. disse que a caminhada mesmo não presta, que tem que fazer Não, outras é coisas. ótima a atividade. A questão da intensidade da atividade, ela vai ser determinada pela sua condição física. A caminhada ela é importante demais, ela faz a parte vascular trabalhar, né? Então a parte vascular de retorno venoso, de Sim. trabalho do corpo, a gente chama a nossa segunda bomba, né? A panturrilha, né? Ela faz com que facilite esse retorno venoso. E a dica principal e inicial é o prazer na atividade. Depois a gente vai começar com aquelas dicas que arranjar um meio de pessoas que te proporcione a realizar atividades físicas prazerosas. O que a gente vê hoje nas praças? A gente encontra aquele grupo de senhoras ou
de pessoas que gostam da mesma atividade física realizando atividade física em conjunto. O pessoal que corre junto, que viaja junto, que faz atividade física, que dança junto. Então, existem atividades que são prazerosas. Tem um documentário que fala sobre os países com pessoas que vivem o envelhecimento saudável. E nesse documentário, uma das coisas que eles mostram como as práticas dessas pessoas que envelhecem bem, a atividade física, a alimentação e o senso de comunidade. Esse senso de comunidade é importante na atividade física, e eu vou falar do judô e do jiu-jitsu, né? As artes marciais que eu mais pratico, do wrestling também, mas principalmente desses dois, porque você entra numa comunidade realmente, e você se faz pertencer àquele grupo, né? Então, você vai começar a ter um assunto que lhe interessa. Olha, qual tênis você usa, né? Que pode parecer besteira, né? Eu tô rindo porque eu faço parte de 2 comunidades de vinho, não serve, não? Serve como hobby. Como eu faço movimento físico, não. Como movimento físico não, mas como hobby serve. Eu gosto da música também, né? Então, o senso de comunidade aí. O senso de comunidade, ele é presente. Agora, se esse grupo de vinho começar a dar uma caminhada de vez em quando, pode ajudar, né? Lá em Recife estão fazendo isso. Eles estão fazendo... Bruno, vamos começar com 30 tem grupo minutos de corrida, né, que eles correm durante a semana, e na sexta eles marcam um O determinado vinhozinho. restaurante, barzinho. Então eles fazem a corrida, e o ponto final da corrida é no barzinho, né, que já está previamente reservado. Então eles vão fazer o happy hour da sexta. Isso, a gente tem que entender que o caminho do meio é o caminho para tudo, né? Acho. Então, assim, se você faz algo muito drástico, você não vai conseguir seguir por muito tempo. Se você muda a sua vida de uma hora para outra e acha que isso vai ter sustentável, né? Não vai. Então, se você pega do nada, começa a fazer uma atividade de alta intensidade, se lesiona em pouco tempo e aí você volta a esse sedentarismo, você não fez nada, na verdade. Verdade. Então, é uma evolução, existe um tempo, existe a necessidade de preparar o músculo. Comunidade... constância. E constância. Isso. A constância. A gente só consegue se aprimorar a ponto de realizar algo se a gente faz com constância. Perfeito. Então, e essa constância vai ao longo do tempo. Então, a gente já falou desde o início... Ainda dá tempo, Bruno? Eu já tô com 42. Eu tô com 40, né? Eu tô buscando outra você faixa. Desde a década de 90 em 2050. Né? Pensa em 2050. Eu acho que a ideia principal é o que te faz bem. O movimento, ele vai te fazer bem para você realizar. Então, pode ser alongamento, pode ser o Pilates, pode ser... E o Pilates é algo pesado, assim, né? A pessoa fala como Pilates. O Pilates. A pessoa fala do Pilates como se fosse algo fácil. Não é. A gente fica muito... trabalha com músculos que a gente nem esqueceu que eles existiam ali. Mas o interessante da atividade é isso. Tentar evitar posturas inadequadas, principalmente com o uso de celular. Existe uma coisa que a gente nem imagina, mas o ângulo da nossa cabeça, para frente ou para trás, pode aumentar o peso da nossa cabeça. E se você colocar, pode estar no Google, em qualquer canto, você vai ver mostrando o ângulo zero, o ângulo neutro da nossa cabeça com peso, né? Em torno de 6 quilos, mais ou menos. Quando a gente inclina para frente só 15 graus, pouquíssimo, a gente já quase ou dobra ou chega perto de dobrar esse peso da cabeça. Se a gente chega a 27 graus, a 60 graus de inclinação, a gente aumenta 27 quilos. 27 quilos, para vocês terem uma ideia, é 1 galão de água. Nossa. Isso. Mais um outro galão e 2 garrafas de vinho, né? 1 galão de água de 5 litros, mais 2 garrafas na sua cervical, forçando. Imagina. Então, imagina você, aí você chega em casa, eu tô com a dor na cervical, passou o dia mexendo Ou no dor de celular. cabeça, né? Porque você sente na cabeça. Exato. Então você fica, estou incomodado, essa dor aqui que não passa. Meu Deus, essa informação é muito importante. Olha, galera, isso tem que ter um corte. É muito importante. Então a gente pega, e a gente pode até pegar imagem se quiser. Se você... eu ia dizer, eu já vi uma imagem que Tem mostra como o várias nosso imagens do corpo vai estudo. ser alterado lá na frente por conta dos nossos hábitos, assim, de hoje. E tem a imagem mostrando o ângulo e o peso que aumenta. Então, quando você pega uma atividade como essa que a gente está diariamente, é necessário uma correção.
Então é necessário a gente entender como é que eu vou olhar o celular, onde eu vou apoiar meu telefone, onde eu vou apoiar a tela, eu vou trabalhar com tela, com computador, eu não posso estar olhando para baixo, porque não é só o celular que vai fazer o mal, né? Então, essa dor que eu senti que me impede de realizar uma atividade física com o peso, pode estar relacionada a usar o telefone de uma forma errada durante o dia todo. E o que as pessoas se enganam é que por eu não cansar, eu não estou trabalhando. Eu não só estou trabalhando, porque eu estou trabalhando com sobrecarga, mas eu não sinto esse cansaço. Sinto cansaço no final do dia que eu não sei o que é. Eu não consigo apoiar na cama direito, eu não consigo deitar direito, na hora de dormir chega um peso nas costas que eu não sei o que é. Pode ser o celular, pode ser a cadeira, pode ser a postura que você passa por várias horas. Aquela pessoa que vai fazer atividade física na empresa que você tá, que você fala, não, isso aí não serve para nada. Ele quebra. Imagina você apertar o mesmo botão 10.000 vezes durante o dia, Sim. durante uma semana, É você digitando. Sim. Né? Então, você ter lesões no polegar. Você tem hoje muitas pessoas com lesão no polegar por ficar muito tempo digitando e mexendo no aparelho. Ô Bruno, uma das coisas que eu anotei aqui que você está trazendo que é importante é que o corpo, ele dá sinais de que ele não está legal, né? O corpo, ele dá sinais de que ele não está bem através das dores, né? Através de vários órgãos. Por exemplo, a questão do intestino, na constipação, aquela lentidão, a questão renal, os rins também lentos, né? Insuficiência renal. A questão da pressão arterial, que diminui, né? Lentifica o sangue, causando aquela pressão. E as dores que a gente tem, como você está citando, da cabeça, da coluna. O corpo vai avisando e muitas vezes a gente vai negligenciando. A gente acaba se acostumando com as dores, né? Então, existem investimentos que devem ser feitos na nossa vida. O investimento, ele pode ser o vinho, sim, tá? Também. E... A gente vai terminar recebendo um patrocínio de uma vinícola. Né? A gente começa logo com a garrafa de vinho. Mas, enfim, uma coisa que tem que entender é que esse investimento na qualidade de vida, ele não pode passar por outras coisas, né? Assim, de trabalho. Porque eu sou uma das pessoas que vocês podem conhecer que mais trabalhou nesses últimos anos. E eu tô nesse momento de reflexão e de parada. Então, existem momentos que são necessários você trabalhar. Mas existem momentos que a gente precisa entender do que é feito a nossa máquina, que é o nosso corpo, Sim. né? Então, se a gente não trabalhar ele de forma correta, a gente vai usar muito menos tempo ele de forma eficaz. Então, tem que pendular, né? Tem. E os estímulos externos, como eu mencionei no início, a gente trabalha para quê? A gente trabalha para o conforto. A gente trabalha para ter aquele sofá que deixa nosso músculo mais relaxado. A gente trabalha para ter o aparelho que faz menos... Hoje a gente nem desliga a luz quer mais, né? A gente fala, Alexa, desliga a luz, né? Isso, Então, isso pode parecer uma coisa pouca, mas quantas vezes eu deixo de levantar para desligar uma luz? Sim. Quantas vezes eu deixo de me levantar para trocar um canal de televisão? E isso, ao longo do dia, reduz a nossa quantidade de passadas, de atividade. Sim. Então, nós trabalhamos para o conforto e ficamos num vício que hoje nem segurar o celular a pessoa quer mais, né? Ela coloca um apoio para colocar aqui na frente e ficar assistindo. Então, qual músculo eu estou trabalhando? Nenhum. Então, que nos atrofia, automaticamente eu começo a não ter essa funcionalidade. E aí eu preciso correr, eu preciso fazer alguma coisa, eu não consigo. E o corpo, ele não responde. Então... Vamos movimentar. Bruno, tem uma pergunta aqui. Nós recebemos algumas, mas eu vi que você já respondeu todas. Mas eu acho que essa precisa ser reforçada, né? Como ter saúde física e saúde mental, com mais de um emprego, família, amigos, relacionamentos. Ele botou no plural, tomara que não sejam amorosos, porque um já dá trabalho, imagina mais um, mas ele botou no plural. Vamos lá. Como a gente também inclui esse movimento que cura com essa agenda que adoece? Eu gosto de um termo Ikigai, né? O seu sentido de vida. Sim. Tudo tem que ter um sentido na nossa vida. Eu posso falar para você que eu ainda trabalho muito, mas já trabalhei muito mais. Então, trabalhava 44 horas, né, coordenando os hospitais, na parte da fisioterapia, trabalhava 30 horas
na unidade de terapia intensiva, 20 horas coordenando a faculdade, mais o doutorado, tudo isso junto. Mais atividade física, né? Que para mim é prazeroso. Eu vou para dar aula, para brincar, para dar cambalhota com meus filhos. Então, é algo que é diferente do que as pessoas... Teve a sorte de botar na rotina, né? Porque Exato. eu acho que essa pessoa aqui não botou. Só que tem um detalhe. Tudo faz sentido. Se não fizer sentido, dificilmente você vai fazer. Então, quando eu estou trabalhando muito, o meu trabalho ele não pode ser um sofrimento. E se ele for um sofrimento, a atividade física está ali para aliviar esse sofrimento. Porque a gente fala muito sobre trabalhar com prazer, né? Mas nem todo mundo vai conseguir trabalhar com aquilo que gosta. Nem sempre, né? Nem sempre. Isso. Vai ter um momento da sua vida que você não vai conseguir. Eu tive a boa sorte de escolher a profissão que eu gosto, eu faço realmente o que eu gosto, sou muito feliz. Mas gosta de tudo que faz, não, né? Também tem isso. A gente Eu não vai gostar de gosto tudo dentro daquilo que a gente faz. O que eu não gostava tanto, eu saí. Mas Mas não tem a parte Mas desafiadora, né? Tem, Essa parte tem. eu não gosto de lidar, não. Não gosto de lidar com Eu a não parte gosto- financeira do meu trabalho. Eu não gosto de avaliação do MEC. Brincadeira, MEC. Mas é o que estressa mesmo, documento, papel, né? É porque Mas, são enfim, processos, Então, né? nem tudo a gente vai gostar. Mas só que tudo tem um sentido. E é o que eu falei, é a vontade. Eu sempre quis fazer isso. Então, desde a gestão hospitalar, como a gestão acadêmica, como sempre foi o meu sonho de vida, trabalhar com essa parte. E quando eu trabalho em terapia intensiva, também é uma realização profissional. Quando eu trabalho como voluntário, atendendo um atleta, também é realização profissional. Então, esse sentimento favorece a você fazer tudo isso. Felizmente, eu só tenho uma esposa. Não sei, né? Do rapaz dos relacionamentos. Né? No plural. Mas o Bruno tá falando de flow, né? Isso. Aquela satisfação que vem de dentro de algo que você está produzindo e que você sente tanto prazer que o tempo passa e você não percebe. Felicidade do Exato. desempenho. E, assim, dessas atividades todas, sempre vai existir uma que você tem uma característica. Eu acho que não é o judô que eu sou completamente apaixonado, assim. Talvez o que me deixe mais satisfeito é ver meus filhos comigo nesse ambiente. Sim. Então, não é o trabalho que vai me deixar, mas eu ver o paciente sendo reabilitado. Então, buscar o sentido da vida, porque a mesma... É muito falado, né, no budismo sobre a questão, a mente pura e a mente pura, né, elas ocupam o mesmo espaço. Tanto a terra pura quanto a terra impura estão no mesmo lugar, né? Então, a condição do ambiente, ela vai fazer aqui, a gente está tendo a conversa, ela pode ser um ambiente completamente agradável e completamente desagradável para uma pessoa que tem uma ansiedade ou uma coisa, um comprometimento dessa parte mais social. Se eu tenho a capacidade de entender o que eu faço como um caminho para algo melhor, a vida se torna mais fácil. Então, eu posso até passar por um sofrimento no momento, mas independente daquilo que eu acredite na minha vida, de religião, seja ela qual for, eu entender que o meu final ele pode ser um final melhor, isso vai ser satisfatório, porque eu sei que eu estou sofrendo hoje para algo melhor depois. Eu posso não estar no emprego que eu quero, mas estou batalhando para conseguir outro. E eu entendo que esse momento vai ser importante. Por quê? Porque antes de eu me tornar fisioterapeuta, eu dava aula de judô. Junto da aula de judô, trabalhei numa pousada como recepcionista. Mas esse caminho também foi bom, por quê? Porque eu conhecia pessoas, porque eu via outras realidades, eu via outro mundo, tinha essa troca de experiências, e isso deve ser visto. E é condicionado. Olhar o lado bom das coisas é um condicionamento também. E uma prática dentro da ciência da felicidade, assim, riquíssima, né? Exato. Que é Sim. os olhos moldados para a gratidão. Porque a gratidão Exato. faz com que a gente reconheça o lado bom das coisas. E aí vem a importância de você ter um trabalho de desenvolvimento psicológico através do processo terapêutico, porque alguém, por exemplo, que sofreu um abuso ou que tem um trauma, que tem uma relação afetiva parental primordial lá na infância desastrosa, inconscientemente essa pessoa vai levar para a vida adulta as questões que não foram resolvidas na infância. Então, às vezes, não é porque ela não quer, Exato. né? É porque ela não consegue.
E aí a importância da terapia, né? Da terapia e do acompanhamento. Isso. A gente tem que entender que cada profissional tem a sua capacidade de desenvolver. Eu, como fisioterapeuta, existe o meu limite com relação à atividade física. A prescrição que o educador físico vai dar essa atividade, esse treinamento de uma forma que é melhor que a minha. E eu falo muito isso, como fui gestor de uma equipe multi, né? Então fui gerente multidisciplinar, físio, fono, odonto, enfim, diversas profissões. Sim. E uma coisa que eu aprendi é que cada um na sua profissão vai ter o que contribuir, né, com o desenvolvimento desse paciente. E quem sabe mais da sua profissão é você, psicólogo, neuropsicólogo, fisioterapeuta, médico, enfermeiro. Não existe outra profissão que saiba mais da sua profissão do que você. As Então, pessoas gostam muito de botar assim na internet a atividade física, minha terapia, um vinhozinho com as amigas, minha terapia. E eu sempre faço a correção. Isso é terapêutico. Isso é realmente uma atividade terapêutica, mas isso não é terapia, né? E quem passou por um processo de terapia sabe a importância que tem para o desenvolvimento. Encarar a vida... E como não é lazer, como é profundo, né? Nas emoções, nos Exato. pensamentos, nos comportamentos, nas relações, né? Então, isso é importante. Não existe vida sem trabalho, ela faz parte da vida. Se não for prazeroso, a gente deve usar válvulas de escape. A atividade física ela é ótima para isso. Se a gente tem um trabalho que é prazeroso, né? Então a gente deve realizar atividade física para continuar com esse trabalho por um bom tempo. Claro. Acho que isso pode ser um sentido. Gosta de trabalhar, moça? Pois vai fazer atividade física para tu ter corpo para isso. E esse sentimento do que você acorda de manhã para o que você vai fazer é muito importante. Então, o que eu vou fazer? Qual é o meu objetivo? O meu objetivo hoje vai ser pegar terceiro dan de judô, se pegar faixa preta de jiu-jitsu, vai ser se desenvolver a ponto de me tornar um corredor com tempo abaixo de tanto, né? De realizar tantas flexões, um levantamento de um peso maior, é um desafio com você. Acho que isso me falta. Né? Estabelecer uma meta. Minha primeira meta vai ser ir todos os dias. Mas, por exemplo, o pessoal gosta muito, tá em alto, beach tênis. Procurar atividades diferentes. Diferentes mesmo, assim, você fala assim, e vamos dar oportunidade para o pessoal do Pilates, vamos dar uma oportunidade. Só que essa oportunidade, ela não pode ser de uma semana. Tem que se dar um trabalho de sentir uma dorzinha, depois ver se vai gostar dessa atividade, né? Eu acho que tem que fazer uns 6 meses a um ano. Dança é um espetáculo. Dança é ótimo, fechar um ciclo, né? Bruno, ficaríamos ouvindo você aqui. Até meia-noite. Eu achei riquíssimo esse fechamento dessa nossa série. A gente está trabalhando esse ano usando o método SPARE, que é o método da ciência e da felicidade, que a felicidade ela está sustentada em 5 dimensões: espiritual, relacional, intelectual, física e emocional. E nós estamos no pilar da saúde física. Trabalhamos a alimentação, trabalhamos a questão da harmonização facial, estética, né? O nosso cuidado com o nosso corpo também de maneira saudável. E hoje a gente fecha com um movimento assim, Bruno trazendo o movimento, eu amei, ficaria realmente, eu acho que fiquei com 4 perguntas que eu vou fazer já no vinho. Acho que a gente responde. E olha, você traz sobre sentido e a gente trouxe um presente para você que faz todo sentido. Obrigado. Um livro sobre sentido de vida para enriquecer ainda mais os seus conhecimentos, que são o pai do sentido da vida, né? E a gente tem uma prática, viu? Quando a gente está concluindo. É um slogan dado, felizmente. Não sei por que é um brinde. Um brinde com água. Deixa eu ver se tem água aqui ainda. Onde nós falamos... Tem aqui, tem um pouquinho. Pronto, onde nós falamos o slogan do Felizmente, que é: felizmente é possível contemplar o sol. Vamos lá? Vamos. Felizmente é possível contemplar o sol. Valeu, gente. Isso é com vinho, Bruno. Não, mas Bruno, tem que beber. Muito obrigada. Foi muito rico nesse momento. Foi. Né? Eu gostaria que as pessoas usufruíssem com muita vontade, com muita motivação, com muito sentido, porque esse conteúdo que você nos proporcionou, ele pode levar as pessoas, né, uma mudança de vida que vai ajudá-las, né, que vai nos ajudar a termos uma perspectiva positiva
de uma vida saudável, não só longevidade, mas uma vida saudável. Aristóteles, ele dizia a frase, todo excesso é vício. E Freud dizia, todo excesso esconde uma falta. Quando a gente fala de sentido, tem uma coisa interessante, né? Existe uma relação de família importante também. Então, quando a gente tem o entendimento de que o nosso papel aqui representa outras pessoas, isso também é muito importante no que diz respeito ao seu sentimento de vida. A gente, apesar de ter a nossa vida, ela não é só nossa, né? Então, ela está entrelaçada nos filhos, ela está entrelaçada em vários momentos, e a nossa responsabilidade de passar, né? Então, se nós formos julgar quem foi nossos pais, quem foram nossos pais, quem foi meu pai, quem é minha mãe, pelos nossos atos, ele vai ser julgado o supremo líder do mundo. Isso gera uma responsabilidade sobre as ações, do que eu falo e do que eu faço. E dá um sentido muito legal para a vida, porque eu tenho quem realmente expor através dos meus atos. Então, isso é muito importante. Arrasou. Dá um tchauzinho. Bruno, muito Tchau, obrigada, gente, viu, querido? muito Foi obrigado. um prazer lhe receber, doutora Mônica, foi maravilhoso. Mais um encontro nosso aqui. Muito obrigada, Felizmente. obrigada, doutor Bruno, obrigada, Thaís, obrigada a todos que, mesmo não estando presentes aqui na mesa, estiveram nos bastidores, Isaac aí, a turma aí, né, fazendo com que esse podcast pudesse ser concreto. Perfeito. E Felizmente. gostando, compartilha. Eu já recebi 2 podcasts de uma paciente que toda vez que ela assiste uma coisa legal, ela manda pra mim. Eu também tenho esse hábito, escuto uma coisa que eu Também gostei, a mando. cara de alguém, papapá, vou mandando. Do mesmo jeito, se você identificou que esta conversa, que este bate-papo vai enriquecer a vida de alguém, partilha, porque esse é o nosso propósito, levar esse conhecimento ao mundo. Beijo e até a próxima. Até mais, gente.